Hoje, Imagina. não passa de 12 minutos. Nossa. Não passa de 12 minutos a nossa capacidade de concentração. Então, você imagina a forma com que esse excesso de estímulos tem feito com o nosso cérebro. A ponto que você que está em casa nos ouvindo, você talvez vai tirar 15 dias de férias no final do ano e você não consegue descansar mesmo não tendo nada para fazer. Porque a tua mente está hiperativada e, como você disse agora há pouco, rodando internet, rodando, e você fica inquieto. Sabe o que está acontecendo conosco? Explica muito bem o meu ex-colega de PUC, né? Foi uma honra ter estado com ele, inclusive na época do doutorado, o professor Mário Sérgio Cortella, né? Que esses excessos de estímulos não nos permite ter tédio. E o tédio é fundamental para a inovação e criatividade. O ócio criativo, né? Pronto. Que você já falou. E se estuda muito na pedagogia. Né? Você pega uma criança, ela está lá no cantinho. Se estivesse escutando o nosso podcast, ele não teria interesse. Ele, em 3 minutos, tinha criado na cabeça dele uma brincadeira maluca que só ele entende. Porque o tédio fez com que ele se locomovesse para a inovação. E a gente não tem tempo nem de ter tédio. Você não se permite o tédio. Isso que eu ia falar. A gente não se permite, né? Porque eu acho que é aquela coisa da produtividade, né? De não estar produzindo alguma coisa. E é horrível, né? De repente, antes você podia deitar e ficar lá brisando. Isso. E aí, né, poderia vir uma boa ideia, não é? E o que era muito bom, você ia ficar lá brisando um tempo, aí você ia descansar de verdade, até uma hora que desse um tédio, falar, cansei de descansar. Mas hoje a gente não consegue descansar a ponto de cansar de descansar. Não. Você está hiperagitado. Então precisamos tomar muito cuidado. A gente fala que é uma das principais doenças do mundo moderno, é esse excesso de estímulos que faz com que vocês e nós, né, que estão aí nos assistindo também, tenham aquela famosa frase: nossa, mas esse ano passou tão rápido. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Duarte. Oi, gente, eu sou a Renata Gildice. Hoje estamos com um convidado... Gente, eu tô nervosa um pouco. Um convidado muito especial. Muito querido. Muito querido por nós, Sim. que a gente já conhece já há bastante tempo lá pelo Bênção de Paz. Mas antes da gente apresentar nosso convidado muito, muito especial, vamos dar os nossos recadinhos de sempre, gente. Então, né? olha, primeiro, se você está chegando aqui através de um corte, através de um amigo que recebeu aí, mandou pelo Instagram, pelo WhatsApp. Bom, primeiro a gente queria dar as boas-vindas. Seja bem-vindo. Exato. E falar para você, se você gostou, se você se identifica com a proposta aí do nosso podcast, que você possa acionar as notificações, dá o seu like lá pra gente, põe um coraçãozinho, faz um comentário, faz uma pergunta, que é muito interessante para nós, né? E mostra também pro algoritmo que você tá curtindo, porque tem muito podcast, mas... a gente igual é suspeito, Mulheres de né? Alma não ter. E vamos também chamar a semente de otimismo dessa semana com o nosso amigo que amamos, Paulo Amário. Olá, meninas! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a este momento Sementes de Otimismo. Desapegue daquilo que não deu certo no passado. Desapegue dos arrependimentos, dos problemas, do sofrimento, da mágoa e do rancor. O que passou, passou. E por mais que você pense, não vai poder mudar nada. Desistir de caminhos que não vão levar a lugar algum é se apegar ao que realmente importa. Se apegue ao amor. Se apegue ao que você acredita ser. Felicidade é algo que você pode se apegar. Otimismo também. Então, se liberte de tudo isso e verás que sentirá muito mais leve e feliz. Desapegue. Um beijo, meninas. Um beijo, pessoal. E até o nosso próximo programa. Obrigada, Paulo. Um beijo grande. Nossa, estamos com muita saudade. Estamos com saudade. E vamos apresentar Ivan da Cunha. O currículo dele. Não, gente, precisaria de um episódio a gente só precisaria pra de um gente episódio falar. pro currículo. Mas vamos resumir. Professor universitário, consultor empresarial, especializado em escolas atualmente. Seja bem-vindo, Ivan. Gente, obrigado. Nossa, eu tô
feliz, honrado e emocionado, né? Por estar aqui com vocês. Obrigado, Renata. Imagina. Obrigado, Débora. Gente, Até que te porque agradece. são pessoas que a gente vê a trajetória durante muitos anos e, independente dos caminhos que nos levam, é aquela certeza que são pessoas sementinhas que estão se fazendo bem, né? Ah, que bom. Então, por aí, Gostoso de ouvir. distribuindo bem. Isso nos deixa muito felizes. Não, é que o então... Ivan regou bastante, né? Com o talento, com a delicadeza. Eu tava lembrando, né? Uma vez eu precisei de super carinho, tava lá o Ivan para me ajudar, então eu tenho muita gratidão, né? Não, e, gente, vocês são é um palestrante que, assim, né? Pega o caderninho, a última, nossa, meu Deus, a muito última palestra que eu tive a chance de assistir do Ivan, realmente, assim, uma chuva de insights, a cabeça fica lá borbulhando. Obrigada, Ivan. Não, vocês são muito gentis e obrigado por vocês estarem assistindo esse programa especial e realmente divulguem, gente, porque é importante que essas sementes do bem de um programa, o nome já é inspirador, né? Mulheres de Alma, sejam realmente compartilhados, seja passado por aí, porque a gente tem tanta porcaria no mundo da internet. Tem. Né? Eu falo assim que, como diz Demasi, né, que a internet ela ampliou o debate, mas não qualificou o debate. Então aqui a gente tem a oportunidade de um debate qualificado, de uma mensagem boa, do bem, inspiradora, que vai deixar o seu dia melhor. Então, podem compartilhar que vale a pena, viu? Não por minha causa, por causa delas. não, Vale com muito certeza. a pena, mas é uma alegria estar aqui. Obrigada, viu? Legal. Ivan, então acho que é legal começar a falar um pouquinho da sua trajetória profissional, que ela se mistura muito com a espiritualidade, com a maneira que você colocou o seu trabalho a serviço da espiritualidade. Explica um pouquinho pra gente. Isso é muito importante, até porque vem muito da minha formação, né, dos meus pais e a espiritualidade, e quando eu digo espiritualidade, não ligada a uma religião específica, lógico. né? Dessa musculatura espiritual que é fundamental que a gente desenvolva, sempre teve muito presente desde a minha formação, que aliás é algo que nós precisamos refletir. É como a gente fazer academia. A gente tem que fazer academia para o músculo físico, para a gente envelhecer bem e com saúde. Espiritualmente não é diferente. A gente tem que fortalecer a musculatura espiritual, né? Através da prática do bem, através das reflexões. A gente chora, a gente levanta, a gente reflete, tenta acertar. E isso sempre esteve presente na minha trajetória. E, claro, mérito de cada um de aproveitar isso. Eu acho que eu consegui aproveitar e sempre que eu fui desenvolvendo minha trajetória profissional, eu achava que eu não deveria dissociar. Com certeza. Né? Aqui é só o mundo dos homens, aqui não, são as coisas de Deus. Não, mas espera aí, eu sei que tem as coisas do homem, as coisas de Deus, mas se é tudo de Deus, Sim. né? Então Exatamente. a gente pode, não é? Fazer o bem, fazer a prática do amor, exercitar o seu melhor pelo próximo. Eu digo que todo dia que a gente acorda, é como se Deus dissesse para nós: eu acredito em você mais um dia, vai e recomeça. E eu gosto muito daquele belíssimo trecho de Francisco de Assis: Senhor, faz-me um instrumento da tua paz. Então, se a gente levantar todo dia de manhã, fizer a nossa oração e falar: Senhor, me faz instrumento da tua paz, a gente vai perceber algo que eu gosto muito de dizer, que Deus socorre os homens pelos homens. Né? Se você estiver ali conectado, alguém do teu trabalho, do teu dia a dia vai cruzar com você e algo vai acontecer. Mas você viu que eu gosto de falar, não falei nada da minha trajetória. E aí, né, de família portuguesa, a gente foi crescendo aí numa periferia bastante simples de São Paulo, mas graças a Deus com esse apoio espiritual, eu fui me desenvolvendo, e aí eu fui para as engenharias, fui para as exatas, para o campo da computação, terminei meus trabalhos no ITA, em São José dos Campos, depois fui para a administração, para a Fundação Getúlio Vargas, onde eu terminei meu MBA, depois para o doutoramento na PUC de São Paulo, na área de educação, e lá fiz outras pós-graduações também, virei professor da PUC de São Paulo, né, da FAAP, de outras universidades, tem uma trajetória que foi flutuando por aí. E, claro, a educação chamando. E educação tem tudo a ver com transformação do indivíduo. Então, eu acho que a vida foi me conduzindo para falar assim: olha, a gente ajudar na musculatura espiritual das pessoas passa por um processo educativo. Então, tem tudo a ver. Educação com o que você acredita. E a vida vai nos guiando, né? Desde que a gente se permita levar. Eu sempre falo que fé... Primeiro a gente coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Né? Então ele foi colocando o chão e a gente vai caminhando. Que, aliás, eu acho uma coisa muito engraçada, fazer até um parênteses aqui. A gente vai durar 3 horas esse podcast. Fica Se prepara. 3 horas. Porque a gente sempre gostaria que as coisas viessem prontas.
Então a gente faz a nossa oração pedindo a Deus a resposta, mas a gente quer primeiro a resposta antes de agir. Não é assim que a coisa funciona. A gente já queria aquela resposta detalhada, né? Bem Passo a passo, né? Isso aí fica fácil, né? E você sabe, olha, eu não vou entregar a idade, não. Vou falar. Eu tenho 50 anos, dia 4 de dezembro, daqui uns diazinhos, eu Já faço tá 51. chegando, Não esqueça o meu presente e o meu parabéns, hein? Muito bem, 51 anos. Mas aquele filme antigo de Moisés, um dos mais clássicos, aquele antigão que passava 200 vezes na televisão. Do Velho Testamento. Esse mesmo. Com o Charles Heston, já falecido, né? Foi um grande ator, um grande galã da época das mocinhas um pouco mais velhas do que nós, né? Elas conhecem. Esse filme tem um erro bíblico. Bíblico. Porque, vamos lá, todo mundo conhece a história, resumindo, tá lá ele fugindo com o povo hebreu, pelo Egito, sendo perseguido, ele chega à frente do Mar Vermelho. Bom, vocês imaginam naquele momento a tensão dele. E aí? Ele deve olhar para trás e falar, e agora, Senhor? Vou por aqui não dá, por ali não dá. Lascou, e agora? E segundo o filme, aquele momento clássico, levanta o cajado, o mar se abre, o povo passa, fecha depois e ele escapa da perseguição. Qual é o pequeno erro, mas ele é fundamental ali? No filme, ele levanta o cajado, abre o mar e eles fogem. Mas na Bíblia, no Velho Testamento, ele escuta a voz de Deus, que diz para ele assim, Moisés, anda. Nessa hora ele deve ter dito assim, como é que é? Ele está com interferência anda pra aqui. onde? Tem uma interferência. Moisés, anda. Ele criou coragem, começou a caminhar e percebeu que ele conseguia atravessar por aquele local. É um detalhe pequeno, mas fundamental. Primeiro, a coragem no caminho faz com que o caminho se manifeste. É verdade. A coragem no caminho. É o que eu falei lá atrás. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Então é um trecho que é um detalhe, mas que muda tudo, né? Muda a tudo, maneira eu de- acho. Coragem. Hoje, se você não tiver coragem, você não vive. Exatamente. Não é nos dias de hoje. Você precisa de Você coragem. paralisa, né? E a gente né? vê que muitas pessoas realmente elas estão ficando, né? Como aqueles jogos lá, Round Six, essas coisas, né? Parece que a pessoa vai diminuindo. ficando, vai diminuindo, né? E a o gente... medo paralisando. Paralisante. E eu acho que na sua trajetória, né, Ivan, também tem muito a questão da arte, né? Porque ele falou de todas as, né, da parte de exatas, de gestão de pessoas e tudo mais. Mas eu acho que a arte também, né? Eu acho que sempre você teve um olhar, assim, sensível diante da vida, né? Você acha que... como que você conseguiu combinar, né? De repente, Uma um pessoa de engenheiro do exatas, ITA, né? Com um ser humano que tem esse olhar, assim. Isso sempre foi natural ou você aprendeu isso em algum lugar? Não, eu acho que isso já vem de um passado, né? Um pouco assim. Mas eu recomendo para todo mundo, porque a arte, ela abre um outro campo da nossa sensibilidade, inclusive um outro lado do nosso Do cérebro, cérebro. né? Explicado pela neurociência, que vai nos permitir tornar as coisas mais leves, você olhar com uma outra doçura, com outro olhar menos, sabe, duro. Nós somos num mundo que parece que tudo está tão duro, as pessoas tão reativas, né? Qualquer coisinha as pessoas explodem, né? E a arte é um caminho, ela não vai fazer isso por você, o caminho é nosso, mas ela lhe apresenta um caminho de uma sensibilidade. E quando eu digo a arte, gente, a arte é muito ampla, né? Pode ser pela poesia, pela leitura, pelo cinema, pelo teatro, pela música. Tem inúmeros caminhos de desenvolvimento da sua alma pela arte. Isso foi desde pequeno. Mas eu sei que algumas coisas não eram para mim nessa vida. Eu tentava, embora eu me considero hoje músico, não músico de formação, mas eu toco um pouco de alguns instrumentos, tenho um set de percussão, brinco um pouquinho lá com o meu ukulele, mas eu sei que Deus falou assim, se eu deixar você ter um talento bom nisso, você vai se perder, meu filho, que eu ia pra noite tocar. Você não vai querer fazer mais nada. Nossa senhora. É incompatível, não à noite ou na palestra, eu na já gosto escola de manhã. festa. Se deixasse eu tocar, eu teria me perdido na noite. Então ele falou, não, até aqui tá bom pra você animar os amigos, mas ninguém vai te Isso. contratar pro show. Ninguém vai querer te pagar por isso, né? Nunca. E aí eu fui pro teatro, né? Me desenvolvi até virar diretor teatral.
desenvolvi algumas radionovelas, foi uma experiência incrível também. E foi muito interessante, porque todo esse contato com a arte, ela vai aliviando um pouco a sua alma diante de uma série de turbulências e dificuldades. Porque a gente acha que ninguém tem problema. Você olha o outro, parece que a nossa grama é sempre mais verde ou o nosso problema é sempre o maior. Né? Mas eu também tenho inúmeros problemas. Inúmeras. Eu também estou na mesma luta que todo mundo, contra mim mesmo, o bom combate interior. E nos dias difíceis, a arte permite você olhar aquela mesma situação de dor por olhares alternativos, né? E te ampliam os sentidos. E ampliam o sentido para quê? Para você que está aí, para mim, para Débora, para Renata, a gente tem um contato cada vez mais íntimo com Deus. Isso é muito importante. Eu sempre digo que a intuição, ela é a presença discreta de Deus em nossas vidas. E a maioria das pessoas, ela está tão no piloto automático que a intuição não chega. E muitas distrações também, né, Ivan? É difícil Deus entrar e conectar se você tá lá, tipo, rolando a tela e, enfim. A gente não consegue mais fazer uma oração. Sim. Ou a pessoa faz aquela oração decorada e o cérebro mal está conectado, né? Você falou uma coisa muito importante, porque hoje a neurociência mostra que o excesso das distrações limitou muito a nossa capacidade de conexão, de atenção plena. É um conceito que não vamos entrar hoje, que seria longo, chamado de atenção plena. Nós temos uma atenção plena, uma escutativa. São alguns conceitos discutidos pela psicologia, pela pedagogia, pela neurociência, que são fundamentais. Mas o excesso de estímulos, vocês terem uma ideia que interessante. Lá na década, principalmente dos anos 90 até 2000 e pouco, eram muito famosos os cursos de oratória. É verdade, nós fizemos, né? Muitos, com alguns personagens famosos aí da época. Hoje ainda são importantes, mas perdeu um pouco, né, aquele glamour que tinha. E na época eu dei muito curso de oratória, né? Profissionalmente ganhei um bom dinheiro com curso de oratória. E na época a gente apresentava um estudo científico, porque às vezes as pessoas perguntam assim, por que uma hora aula tem lá 45, 50 minutos, depende, né, do curso, etc. Porque tinham estudos que mostravam que a nossa geração, e nós três aqui nos incluímos nela, o nosso tempo médio de retenção e concentração era de 45 a 50 minutos. Que ninguém pergunta, né? Por que com tempo de hora-aula tem isso daí? Hoje, imagina, não passa de 12 minutos. Nossa. Não passa de 12 minutos a nossa capacidade de concentração. Então, você imagina a forma com que esse excesso de estímulos tem feito com o nosso cérebro. A ponto que você que está em casa nos ouvindo, você talvez vai tirar 15 dias de férias no final do ano e você não consegue descansar mesmo não tendo nada para fazer. Porque a tua mente está hiperativada e, como você disse agora há pouco, rodando internet, rodando, e você fica inquieto. Sabe o que está acontecendo conosco? Explica muito bem o meu ex-colega de PUC, né? Foi uma honra ter estado com ele, inclusive na época do doutorado, o professor Mário Sérgio Cortella, né? Que esses excessos de estímulos não nos permite ter tédio. E o tédio é fundamental para a inovação e criatividade. O ócio criativo, né? Pronto. Que você já falou. E se estuda muito na pedagogia. Né? Você pega uma criança, ela está lá no cantinho. Se estivesse escutando o nosso podcast, ele não teria interesse. Ele, em 3 minutos, tinha criado na cabeça dele uma brincadeira maluca que só ele entende. Porque o tédio fez com que ele se locomovesse para a inovação. E a gente não tem tempo nem de ter tédio. Você não se permite o tédio. Isso que eu ia falar. A gente não se permite, né? Porque eu acho que é aquela coisa da produtividade, né? De não estar produzindo alguma coisa. E é horrível, né? De repente, antes você podia deitar e ficar lá brisando. Isso. E aí, né, poderia vir uma boa ideia, não é? E o que era muito bom, você ia ficar lá brisando um tempo, aí você ia descansar de verdade, até uma hora que desse um tédio, falar, cansei de descansar. Mas hoje a gente não consegue descansar a ponto de cansar de descansar. Não. Você está hiperagitado. Então precisamos tomar muito cuidado. A gente fala que é uma das principais doenças do mundo moderno, é esse excesso de estímulos que faz com que vocês e nós, né, que estão aí nos assistindo também, tenham aquela famosa frase: nossa, mas esse ano passou tão rápido.
E por que passou tão rápido? Porque você passou mais de 2/3 do ano dormindo, estando acordado. Você não vê, você tá no piloto automático, altamente conectado, você levanta de manhã e você não vê o dia passar. Isso é muito ruim. Porque as oportunidades, e Deus está na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e você não vê. Você acorda de manhã, quando termina, e fala, nossa, foi tanta coisa que eu fiz hoje. Mas você fez com qualidade? Você olhou as pessoas que passaram à sua volta, que precisaram de você? Você teve olhar para o próximo? Você conseguiu notar Deus falando com você através de um gesto, de uma... Né? Isso me lembra uma historinha. Por favor. Tem uma historinha interessante, né? Muito simples, vou resumir bastante ela, de um rapaz que pedia respostas para Deus. Ele estava desesperado. E falou assim, Deus, me mostre, por favor, eu preciso escutar sua voz, eu estou em desespero. Aí um trovão ecoou no céu. Ele não notou. Deus, eu preciso de alguma coisa que mostre que o Senhor está aqui do meu lado, algum movimento. Passa um animal correndo na frente. Ele não notou. Senhor, por misericórdia, eu estou desesperado, pelo menos me toque. Uma borboleta pousa no ombro dele. Ele espanta e continua o seu caminho de dor e desespero. Porque ele não estava notando a vida conversando com ele. Essa é uma excelente ferramenta de obsessão. A vida querendo te socorrer, Deus falando com você, o seu anjinho da guarda conversando contigo, gritando desesperado, e você não nota. Porque nós estamos completamente alheios e num piloto automático e presos. A gente precisa se libertar. Nós precisamos conviver. Gente, olha só, eu não estou de maneira nenhuma endemonizando a tecnologia, o mundo moderno, tudo que a vida permite, que Deus permite que a nossa inteligência humana desenvolva, ela pode ser usada para o bem. Claro, como sempre foi, Como né? sempre foi, Tudo. desde os primórdios. Né? Pega a energia nuclear. Exato. Ela foi criada para medicina. Aí algum espertão achou que viraria uma boa bomba. E tudo é assim. Então, pelas nossas imperfeições, a gente pega algo maravilhoso e o espertinho, né? Alguém criou o Pix para facilitar a sua vida. Aí chegou o cara e criou o roubo pelo Pix. Exato. Né? Isso acontece com tudo. Então, a gente tem que estar muito atento, porque a gente não consegue mais se conectar à beleza da vida. E eu tenho uma pergunta provocativa para todos nós e para você que vai ouvir esse podcast, que eu acho que esse podcast vai dar mais de 1 milhão de visualizações. Vocês vão compartilhar Olha, Recebo recebemos. isso. Olha só. E aí vocês que são empresários comecem a patrocinar essas meninas. Isso aqui é fantástico. Aí, hein? ó, gente. Ó, se vier patrocínio, eu volto outras vezes. Tá combinado. Não, mas antes, eu terminei de falar da minha trajetória, porque eu podia, Não, claro que não. eu podia deixar isso. Eu vou deixar isso aqui um pouquinho pro final, que eu vou amarrar lá no Tá. fim. Mas, bom, enfim, aí eu caí na educação. Sim. Né? A minha... Por que você caiu na educação? O que te chamou a atenção? Porque eu fico pensando, gente, ele é engenheiro do ITA. Eu fico tentando conectar, mas eu não consigo. Então, é aquilo que eu falo que se você vai tendo a coragem de caminhar, os caminhos não são definidos e certos na nossa vida, mas aí a vida vai te mostrando o que você quer. Né? Aliás, vou falar uma outra coisa. Gente, eu vou falar de um monte de coisa. Se não der para fechar tudo, paciência. Tudo bem, gente. Mas a gente, quando está sofrendo e está em momentos difíceis, a gente espera, né, que Deus mostre as respostas para a gente, como a gente falou lá atrás. Mas a gente precisa aprender a caminhar também no escuro. Caminha. Mas eu não estou enxergando as respostas. Levanta e continua caminhando. Levanta e segue em frente. Vamos lembrar Paulo de Tarso, né? Que quando a famosa estrada de Damasco se viu cego, teve a coragem de, diante da escuridão, continuar caminhando. Ele podia ter falado assim, me levem de volta, soldados. Sim. Não, eu quero seguir aquele mestre. Né? Então, nos momentos, nas dificuldades, a gente tem que continuar seguindo em frente. Porque se você está com o coração no lugar certo, a cabeça você quer fazer o melhor, e mas eu vou tropeçar algumas vezes. Vai. Faz parte da vida. Mas aí eu provoco você. É melhor você tropeçar querendo acertar ou tropeçar por omissão, que você não quer fazer nada da vida? E aí vem, como eu caí na educação também,
a pergunta provocativa que eu ia fazer. Né? Vamos amarrar aqui, vai ficar mais interessante então. Vou fazer um desafio para vocês em casa. Você gostaria de morrer hoje? Quem falar que sim é um sorteio, nós vamos sortear a morte. Acho que ninguém Ninguém quer? falar. A gente não quer morrer agora. Você vai morrer agora. Né? Porque se você está querendo morrer agora, você precisa buscar socorro, que é uma tentativa de suicídio. Não estamos falando disso aqui. As pessoas que não estão nesse estado. Lógico. Ok? Não, eu não quero. Ok, a gente não quer morrer, mas muitas vezes não quer viver. A gente não quer viver. A gente chega, tá sempre esperando o dia de amanhã, porque não sei o quê. Ai, amanhã, Não, a e quando eu sexta. aposentar... A gente espera a sexta. Eu vejo que as Isso. pessoas vivem pela sexta-feira. É isso. Não é? E tá tudo errado. Para começar, o cara termina o trabalho na sexta e ele fala, ai, finalmente vou ter um happy hour. A hora feliz. A hora feliz é quando acaba a semana. E os outros dias? É. Então, a segunda, terça, quarta, quinta e a sexta, olha as oportunidades. A gente não quer morrer, mas não quer viver. E a vida é uma contagem regressiva dia após dia. Dia após dia. E foi justamente nessa minha coragem de caminhando a profissão, não sei para onde vai, mas parece que é bom, caí na educação. Desde 1996, sendo contratado para dar aula em universidades, né? Eu era recém-formado, terminei de me formar, me contrataram, né? Em 2 universidades. E eu tinha consultoria e mais as aulas. E aí eu fui entrando no mundo da educação, fui entrando, até quando chegou em 2012, foi uma decisão estratégica, mas já tinha tanta escola envolvida que aí nós decidimos também na empresa ficar só com o mundo da educação. Que era um sonho meu, quando apareceu um projeto que eu me perguntava assim, como ajudar a transformar a vida das pessoas e pessoas que sejam de inúmeras religiões, que não esteja presa dentro de um único Ou templo que nem religioso. tenha religião, né? Isso ou que não tenha. Aí vê assim, pela escola. Na escola você tem ali vários grupos Com certeza. de várias formações, de vários indivíduos. Então foi um projeto que na época eu investi, que fazia sentido, porque eu ia chegar nas dores das famílias pela educação, independente da religião delas. E hoje nós temos muito orgulho de atender mais de 1.118 escolas no país, escolas adventistas, católicas, espíritas, o que você imaginar de religião ou sem uma religião definida, né? Várias linhas evangélicas, e com muito orgulho. Estamos lá na segunda-feira com os pastores, na terça com os padres, na quarta com os islâmicos, na quinta com os judeus, na sexta com os espíritas, no sábado com quem não tem ninguém, e estamos lá. Isso é maravilhoso. Transformando vidas aí pela educação, ajudando as escolas, o seu desenvolvimento, tanto na área de gestão, mas conectado com as famílias, conectado com as crianças, já que hoje, né, Débora, a gente está falando um pouquinho antes do programa, está muito complexo e difícil, né? As relações família-escola. Porque hoje, antes a família era aquele formato, né? Na nossa época, não tinha quem saísse daquele formato. Pai, mãe, filhos, um ou outro separado, Mas pai era separado, mas era uma exceção, exceção né? da exceção, e também as pessoas nem falavam muito, né? Naquela coisa meio... Né? E Velada. hoje você tem as famílias em todas as configurações e querendo também interferir no Exato. espaço que não é dela. Né? Então a família E quer... muito acesso, né? Por exemplo, Isso. imagina, os nossos pais, eles iam na reunião de pais uma Só vez a vez. cada semestre, né? Hoje tem lá no WhatsApp, tem o grupo com o professor, o grupo da mãe, então assim, eu acho que se apertou muito esse contato, que tem o seu lado positivo, claro, mas também tem... Os seus desafios, né? Então agora vamos entrar na educação. Isso. Olha só, primeiro que tem muitos pais e mães nos assistindo, e o melhor conselho que eu posso dar para vocês, pelo bem dos seus filhos, tá? Pelo bem dos seus filhos. E de todo o meu currículo, eu falo que às vezes esquecem de apresentar a melhor parte do meu currículo. Eu tenho 6 filhos. Bastante experiência. E eu né? digo que é aí que a minha prática se ressignificou completamente. Porque eu via que muitas coisas que estavam nos livros não se aplicavam na realidade, né? Então a gente aprende muito nessa relação humana complexa que são famílias, pais e filhos, vamos dizer assim. A escola, ele é o primeiro núcleo social que vai preparar essa criança para as frustrações do mundo.
Então ela tira a criança do ambiente acolhedor e hiperprotetivo da família, pelo menos deveria ser, né? Hiperprotetivo, e ela vai preparar o camaradinha para um mundo que, como eu brinco, é onde o filho chora e a mãe não vê. Exatamente. Então, é um papel muito difícil da escola, de chegar para a mamãe e falar, mamãe, deixa comigo. Ó, claro, isso traz frustrações, isso traz dores, isso traz... E aí a família fica interferindo. Ai, mas o que você fez? Eu acho um absurdo como a professora fez tal coisa com meu tem filhinho. vários memes, né, Ivan? Por exemplo, olha, eu tô te ligando porque, olha, você não escolheu a minha filha pra ser a noivinha da festa junina, né? Não, e mesmo que sejam coisas... Eu sempre pergunto assim, quando eu dou palestra para as famílias, e eles vêm me perguntar assim, não, mas eu acho que essa situação, a maneira como a professora tomou a condução disso na sala de aula, eu acho um absurdo. Aí eu pergunto assim... Foi uma postura antiética? Ah, não, antiética não. Foi contra os valores que você acredita, alguma coisa assim? Não, mas eu achei que foi injusto. Então deixa, a vida não é plenamente justa. O seu filho tem que aprender a trabalhar com frustrações. Ele tem que entender que às vezes as coisas não vão agradá-lo. E se ele não, se aquilo não está satisfeito como ele agrada, ele pelas vias corretas um dia vai lutar para mudar aquilo, para melhorar aquilo. Então nós estamos criando uma geração que não suporta frustrações, não cria musculatura espiritual. É uma geração que é a geração que vem lá. Não vou nem falar, eles não pegaram Orkut, não, mas Facebook pra frente, que é uma geração assim, que é... Gente, como é fácil ter amigos com um clique. Aí eu tenho lá 2.000 amigos, para nós que já temos aqui alguns cabelos brancos. É fácil ter amigos? Não, mas é uma geração que cresceu achando que com um clique eu tenho um amigo. Mas aí agora vem o problema. Mas é a geração que cresceu, que é assim... Se eu não gosto do que você fala, eu te excluo da minha vida. Exatamente. Eu te excluo. Aí ele chega na escola e ele percebe que não dá para excluir o professor, o amiguinho. Não dá. No dia seguinte tá lá de novo. Mas ele não suporta a frustração. E a família, ao invés de deixa a escola bater. Agora, é claro, se você não concorda com a filosofia da escola, troque de escola. Você está na escola errada. Mas a gente fica querendo tornar o ambiente hiperprotetivo dentro da escola. Só que cada uma tentando se imagina todas as 1.000 famílias lá dentro Pelo tentando amor de Deus. puxar a sardinha para sua brasa. Claro. E é o que eu falei, claro. Às vezes você também, como pai e mãe, até pode falar assim, eu não acho certo como eles organizaram aquele hora do intervalo, acho que meu filho realmente ser um pouco prejudicado. Aí respira e pensa, mas isso é contra a ética, tal. Então para que você vai reclamar? Ensina ele a trabalhar de frustração. Filho, realmente a gente concorda. Você reclamou? Não, reclamei. Falou que você pensa diferente? Falou, mas eles falaram que tem que ser assim. Ok, amigão, então engole o choro. E a vida segue. Nós estamos criando uma geração que não aceita frustração e quebra regras, não respeita as regras. Não, e no mundo corporativo hoje está muito difícil de fazer uma contratação, porque assim, olha, tem academia, não é? Os pais querem depois que o seu filho seja super proativo, super resoluto. E ele não vai ser, porque ele não treinou isso nem um único dia da escola, vida. Né? Não é? Deixa a escola fazer o trabalho sujo. Vai errar, claro que vai. Gente, sabe por que a escola erra? Porque aquilo é um caldeirão de gente. E quando eu digo erro, não são erros graves, gente. São aqueles erros que você fala assim, olha, a escola tomou um caminho que 50 não famílias são crimes, concordam. né, Ivan? Não, e sempre vai ter 50 que concordam e 10 que não concordam. Paciência, você é um dos que não concorda. E se vai contra os teus valores, tira dali e vai para outra escola. Agora, a família interfere o tempo inteiro. Mas eu vou te contar de onde vem isso. Desde o descobrimento do Brasil. Olha que interessante. Se a gente fosse aqui fazer um bate-papo de sociologia, mas seria muito chato para esse podcast. Isso aqui merece muito mais. Não desfazendo sociologia, que eu adoro. Mas seria muito técnico, muito denso. Mas, vamos lá. Quando os padres jesuítas, eles iam desbravando esse Brasilzão, eles criavam as chamadas missões jesuíticas. O que era uma missão? Uma missão era um princípio do que depois se tornava um bairro.
Só não existia esse nome na época. Então eles iam lá de 2 em 2, arregimentavam um conjuntinho de índios lá, tupi-guaranis, por exemplo. Aliás, recomendo vocês fazerem um passeio, quem gosta de fazer viagens que tragam uma conotação mais espiritual, as missões jesuíticas, que você pega o sul do país. Você pode pegar Paraguai e Argentina, porque as missões pegaram Paraguai, Argentina e Brasil, toda a área do sul. E aí depois você já sobe, sai lá em Foz do Iguaçu, passeia em Foz e volta, tá bom? Dica de passeio. Eu não tenho agência não, viu, gente? Ainda, né? Pode mudar a qualquer momento. Não tenho agência de viagem, não. Mas vamos lá. Como que eles formavam uma missão? Era um tripé de sustentação de uma sociedade, onde você tinha um governante, a escola e a igreja. Então, nós crescemos numa sociedade que o tripé de sustentação de uma sociedade civil organizada passa pelo governo civil, né? Um prefeito, um governo civil, democraticamente eleito ou não, depende do país, mas passa por um governo civil, passa pela igreja e passa pela escola. Tanto que a gente cresce como criancinha, quais são os primeiros elementos apresentados? Você fica sabendo que tem governantes, que determinam leis, regras, etc. Que tem uma igreja, para aqueles que seguem A, B ou C, e que tem a escola. É isso mesmo. Então, é o tripé de sustentação de uma sociedade. Isso está enraizado em nós. Agora, vamos lá. Hoje, a gente consegue confiar no setor público? Difícil, né? Tá difícil. A igreja, as pessoas nas mais variadas crises de fé, nos seus momentos que a gente está vivendo, enfrentando crises de fé das mais variadas. O que sobrou? A escola. A escola, no íntimo das pessoas, ele ainda é como se fosse um negócio imaculado. Templo, né? É verdade, é uma coisa sagrada, né? Se um fato acontecer na escola e esse mesmo fato acontecer num shopping center, só porque foi numa escola tem repercussão 1000 vezes maior. É só pensar em coisas que a gente viu, Isso, né, nas exemplos. mídias aí. Mas como assim? Na escola deixaram acontecer isso, fizeram isso com meu filho, com a minha criança. Como assim? Que absurdo. Por quê? No imaginário das pessoas, né, aquilo é um lugar imaculado. Imaculado. E aí, na crise da sociedade que nós temos, onde as famílias não têm o governo para despejar uma carga das suas frustrações e resolver as suas aflições, está vivendo talvez a sua crise de fé, onde ele descarrega todos os seus problemas na escola. Tem pai, mãe, que parece que levanta de manhã para fazer terapia no portão da escola, falando mal de tudo, reclamando de tudo. Mas tá lá, né? O ano que vem refaz a matrícula e tá lá, tá reclamando o ano inteiro, mas fecha a E matrícula. de novo, você quer ajudar o seu filho para depois você não ter desgosto, porque isso se vira contra a família. Com crianças indisciplinadas, quando eles vão se tornando mais velhos, 15, 16, 17 anos, que não respeitam os pais, que extrapolam limites, porque a gente deu um excesso de proteção e não permitiu a escola fazer o trabalho pesado, que é criar musculatura espiritual. Você consegue criar musculatura na academia sem fazer muito esforço? Não. Sem suar? Olha, chega lá o professor, dá um trabalho lá de grupos e tal, a família vai se meter. Não, porque é um absurdo como selecionar os grupos e minha filha está reclamando. Ok, de repente, na sua concepção, eu teria feito diferente. Mas, filhão, você que lute. Se é para ser assim o grupo, não dá para mudar. Você perguntou educadamente? Chegou no limite do que você pode, entre aspas, reclamar? Então, amigão, a vida é assim. Talvez você não concorde com uma regra da sociedade, mas você não tem que segui-la para não ser preso, para não ser multado. Olha o que você está ensinando pro teu filho. Quando você ensina para ele, não, que nós vamos às últimas consequências, isso é um absurdo. Você está ensinando ele a não respeitar regras da sociedade. Que eu posso discordar, mas vou pelos mecanismos adequados tentar transformar aquilo. Então, olha o perigo. Peguei uma geração que não aprendeu a criar musculatura espiritual quando criança, porque no mundo web é tudo muito mágico, místico e você faz o que você quer.
E também o número, né, de filhos que você tem, né? Por exemplo, uma família de, sei lá, 4 filhos, 3 filhos, né? É diferente. Hoje as famílias têm um filho. De 4 né? filhos já é cada um por si, já. Não, e a nossa Não é? geração facilitava criar um pouco dessa musculatura fora da escola. Eu me lembro quantas vezes não briguei com os meus vizinhos de rua que sim, brincavam na rua. é. Então, Primos, né? Que você convivia e a todo mãe dia. também ia lá brigar com a vizinha. isso Seu aí. filho bateu no meu! Né? Aquelas coisas que hoje eles não convivem mais. Não. Eles têm muito pouco disso, né? Então, quer dizer, já perdeu um pouco desse desenvolvimento da criança nos ambientes do dia a dia de casa. Família hiperprotetora. A escola que tem esse papel, ela se vê oprimida. Gente, vocês não imaginam o número de professores, de coordenadores, de diretores com estágio de saúde mental alterada. Porque é uma pressão, esses grupos. E outra, agora a família. A gente falava, né, Débora? Tem um acesso Isso. absurdo à escola. Ele fica lá o dia inteiro no aplicativo, no grupinho de WhatsApp, não sei o quê, e provocando, e falando mal. Isso é falta de caridade, para começar. Com quem está cuidando da vida do teu filho. Exato. Isso é falta de amor. Alguém que está cuidando da vida do seu filho. Né? Eu vim de uma época que a gente, pelo menos, podia não gostar do professor, mas respeitava. Não gosto do professor X de geografia. Né? Acho que ele é um péssimo professor, inclusive, na sala de aula, mas merece o meu respeito. Hoje o que a gente faz é falta de caridade, é falta de respeito com o ser humano. Eles são massacrados em sala de aula, né, o dia inteiro. E olha o peso emocional dele estar carregando vidas o dia inteiro. Então eu acho que todos nós precisamos discutir melhor essa situação da sociedade. Porque se a escola... E o que está acontecendo então nas escolas? Muitas escolas, elas começam a ceder. Fica confusa no papel dela, né? Ai, gente, para não apanhar então, vamos começar a fazer o que essas Isso. famílias estão querendo. Agora eu vou apimentar ainda mais. Vou apimentar. A ciência chama de uma geração um conjunto social de pessoas que durante o seu ciclo de vida a sociedade mudou de uma forma significativa e faz com que elas vejam e entendam o mundo de uma maneira diferente. Até mais ou menos 1930, 1940, nós tínhamos no mundo sempre somente 2 gerações. Os idosos e os jovens. Tanto que eu lembro lá, né, aquele negócio assim, quando surgiu uma novidade quando eu era criança, da minha avó falando, isso é coisa para os jovens. Por quê? O mundo era estável, o mundo não mudava. Então eles já viveram 40 anos também, na época se vivia menos, né? 40 anos. Surgiu uma novidade, não quero saber disso não, isso é para vocês jovens. De 1940 para cá, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, 1945, o mundo acelerou. Chegou no ano 2000, globalização, novas tecnologias, pronto. Então, vocês terem uma ideia, antigamente, a ciência dizia que o mundo mudava significativamente a cada 15 a 20 anos. Hoje, muda significativamente a cada 5 a 7 anos. Já é considerado tipo uma nova geração, é isso? E olha o que aconteceu conosco. Nós que estamos aqui na faixa dos 50 anos, nós nascemos num mundo que mudava a cada 15 a 20 anos, um furacão pegou a nossa geração e jogou num mundo que muda a cada 5 a 7 anos. Mas depois, se eu lembrar, eu vou voltar nesse ponto por causa da saúde mental. Deixa aqui. Muito bem. Então, de um mundo que mudava mais dentro e tal. O que aconteceu de 1945 para cá? Começou a mudar tão rápido que começou a criar várias gerações. Geração X, geração Y, geração Z, millennials, grupo... Agora os alfa, né? Eu vi num post, não sei se é verdade, que essa geração que nascer em 2026 vai ser a geração Sigma agora. Já tem nome. Nem nasceu. É isso aí. Mas por quê? Eles já nascem num mundo em que eles já começam a ser bombardeados por tantas novidades que ele já pensa diferente de um grupo de 7, 8, 10 anos atrás. Se eu pego o meu filho de 30 anos e a minha filha de 20, 10 anos somente de diferença, se dão muito bem. Mas eles mesmos comentam assim, gente, como a gente pensa diferente, olha diferente. Não quer dizer que estão... O de 30 fala esses jovens. O linguajar, as gírias, os gostos se transformam. As prioridades, né? 10 anos é muito pouco. Aí vamos pro problema. É a primeira vez na humanidade que nós temos, em média,
5 gerações convivendo juntas. Por isso o diálogo tá tão difícil. Por isso as relações humanas estão tão difíceis. Porque você pega uma pessoa que, por exemplo, sei lá, ela... vou dar um exemplo prático. Vocês sabem a maior dificuldade que eu tenho com alunos meus? Fazer com que eles entendam o que é inflação. Que para nós aulas práticas muitos anos. Porque eles não viveram, eles não conseguem entender. Como assim, professor? Sim, olha, era 80% ao mês. Você chegava no mercado e o cara remarcando. Aí você tinha que pegar o último preço e corre pro caixa, que se ele te pegar no caminho, ele vai de novo. Eu pegava o meu dinheiro, o meu salário, em 2 dias eu trocava uma parte em dólar para não desvalorizar. Porque, sei lá, em 1 mês, meu dinheiro valia 80% a menos. Mas parece uma história, porque eles não viveram. Por exemplo, os meus pais, que são ainda uma geração mais antiga, mas também pegaram essa época, meu pai até hoje e minha mãe moram sozinhos, 78 anos de idade. Meu pai é daqueles que vai fazer compra, ele compra grandes quantidades e estoca. Papel higiênico, né? Porque era da geração deles. Tudo, a inflação tirava o teu poder de compra de tal maneira que ele pegou o leite, um preço bom, compra 30 caixinhas de leite. Exatamente. Meu pai não conseguiu perder isso até hoje porque é da geração dele. Eu peguei uma parte disso final. Porque eu sou de 74, peguei a redemocratização, finalzinho, mas vivi. Mas eu lembro que quando eu casei, eu comecei a fazer um pouquinho disso e depois eu perdi. Porque eu peguei no final. Mas você vê, pra vocês entenderem o que é uma geração. Aquele negócio de compra do mês hoje não existe. Isso. Você não tem nem onde armazenar, né? Uma compra do mês. Mas você vê como são gerações? Então, pra geração dele, se eu falar pra ele, pai, compra só 2 litros de leite, isso vai durar 15 dias pra você e pra mamãe, ela nem toma leite. Ele vai falar assim, não, você tá louco? É que o preço tá bom. O preço tá bom, comprei 15 caixinhas. Porque isso é para você entender o que são olhares de mundo. O cara que viveu uma ditadura, o cara que não viveu. O cara que não viveu, talvez seja difícil explicar para ele o que era uma ditadura. E é difícil. O cara entender o que você passou numa ditadura, a perseguição que você sentiu. Para vocês entenderem por que tá tão difícil o diálogo. Você vê, ano que vem, política. A gente já fica gelado, né? Você já fala, meu Deus! E os grupos não se entendem. Agora, você imagina esse caldeirão dentro da escola. É a primeira vez que numa escola, vamos voltar para a educação, a primeira vez que você tem lá um pai que tem 20 anos, um que tem 25, um que tem 30, 45, 50. Como a escola... Claro, um pai de 50 anos, ele tem uma percepção e um olhar de uma geração diferente do de 25. Poxa. E a escola, coitada, num jogo de xadrez tem que equacionar milhares de expectativas diferentes. Ou seja, ela vai ter que frustrar alguém vai todo dia. Exatamente. Até porque, ainda por cima, os diretores, os mantenedores, também têm a sua visão de mundo. Por mais que ele tente equilibrar... Com certeza. Você, quando entra numa escola, você está acreditando numa proposta pedagógica e educacional de uma visão de mundo. Com certeza. Agora, você falou bem, Renata. Alguém vai ser frustrado. E daí... Trabalhe sua frustração. O mundo sempre vai ser assim. Ou a gente não vai se entender mais. E hoje a gente tem cada lado, a Débora falou isso agora há pouco, querendo puxar a sardinha pro teu lado. E eu quero que seja do meu jeito, tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Não dá. Então, gente, por favor, nos ajudem a ressignificar o olhar na escola. Porque a escola não aguenta mais. Olha, eu faço anualmente um evento aqui em São Paulo que a gente reúne em torno de umas 500 escolas que a gente atende, né? Das 1000 e poucas. Muita gente consegue vir de outros estados e tal. Umas 500 escolas. Você não imagina o número de diretores e de donos de escola que querem desistir do negócio. Imagina. E um negócio que é um negócio próspero. Mas assim, a pessoa não aguenta, ela não quer mais, não quer mais mexer com isso. Mais. Porque além dos pais, tem todo o corpo de funcionários, de professores, que também tem todas essas diferenças, né? De idade, de pensamentos, que ele também tem que tentar equalizar. E eles querem, sabe, as famílias, gente, eu falo, tá usando a escola para descarregar suas frustrações, vai para terapia, vai para o templo religioso. Porque e querem funções também, não, eles querem sangue, viu? Eles querem cabeças. Então é assim, o menino da Débora,
empurrou meu filho caiu e sangrou e machucou, quebrou o braço. A escola tem um regimento, ela vai chamar seu filho nunca fez nada do tipo, vai ser uma punição X, se já é reincidente, uma punição Y, de repente vai ficar 3 dias em casa de molho, mas a outra família, não, porque isso tem que expulsar. Gente, é uma vida. Tá cheio de família querendo expulsar. Pelo contrário, uma criança dessa, entre aspas, a melhor punição tem que estar na escola. Expulsa. Você está querendo o quê? Incentivar a criação de crianças perdidas, um futuro adolescentes perdidos, adultos perdidos? Não, expulsa! Eles querem sangue. Como assim? Isso eu vivencio com as minhas escolas todo dia. Olha o estresse. E olha que eu não estou na linha de frente. E a gente fica dando colo para eles diante de situações como essa. E aí, Ivan, eu concordo com você. Você está me ouvindo? Já compartilhou 1000 vezes esse vídeo, que vai acontecer. Vai acontecer. Né? E eu concordo com você. Então ajude. Sabe como você ajuda? No grupo de WhatsApp que você tá, aquela mãe reclamona, vamos tentar abrandar sim. Ela vai ficar brava comigo, ela que lute. Mas eu vou falar, olha, eu também acho que a gente tem que pegar leve, gente, não é por aí. Mas eu acho que tá errado, pode até estar, mas é função da escola. Deixa a criança aprender uma frustração. Deixa chorar um pouco. Deixa ficar com raivinha. Porque depois a gente não passa raiva todo dia na vida. Todo dia. E não tem que engolir. Ou todo mundo que fez uma coisa no trânsito que eu acho ruim, eu vou lá dar um tiro. Exato. Por isso tá cheio de gente que pega um carro e é transtornado num carro. Não, termina um relacionamento, você vai lá e mata a pessoa. Vai lá, agride. Que isso, gente? Então a gente precisa criar musculatura para problemas maiores como esse, né? Um grande problema. A gente não suporta o problema pequenininho porque eu protejo meu filhinho do problema pequenininho. Aí não dá. Não, e a gente vê as mães reclamando de injustiça quando o filho dela é injustiçado. Agora, quando é o outro filho... Aí, cada um que defende o seu. Cada um por si. Então, você está dando para o seu filho uma ideia de que ele é mais importante. Tira a possibilidade de você conviver no ambiente coletivo, porque são bolhas, né? Mas por isso que nas empresas os pais ligam... Né? Tipo, o filho toma uma punição na empresa, sei lá, né? E aí o filho liga pro chefe, olha, você hoje falou com meu filho. Você fala, gente, o que tá acontecendo? Não, e olha, gente, a gente tá falando disso, escola particular e pública, tá? Isso vale para todo o universo da educação. Não estamos aqui restringindo a escola particular, não. Os problemas são os mesmos e, pelo contrário, às vezes até mais graves ainda na escola pública, porque o cara se sente dono da escola. Né? Mesmo a particular. Sou eu, aquela que fala, sou eu que pago o seu salário. Isso. E, pelo amor de Deus, com carinho e respeito zero àqueles profissionais que estão dando o seu melhor. E como qualquer profissional, às vezes a gente erra. Ele errou, mas ele causou um dano mal no seu filho? Não, gente, são erros que a gente está tentando acertar num caldeirão complexo. De novo, pegando lá do começo, para criar uma musculatura emocional que não adoeça essas pessoas no futuro. Olha só, agora voltando à questão das gerações. Eu ia te falar para voltar nessa questão do adoecimento mental. Olha essa questão como ela é complexa. A nossa geração em especial, nessa geração, a gente classifica ela que nasceu pelo menos até 92, 93, que é quando aí mudou a chave do mundo. Então, essa nossa geração, ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde, inclusive, uma geração doente. Nós somos uma geração que não estávamos preparados emocionalmente, sabe, nem fisicamente, para esse mundo que mudava a cada 15, 20 para um mundo que muda a cada 5 a 7 anos. O mundo que os nossos pais nos apresentaram, que a nossa escola nos apresentou. A faculdade nos apresentou. Era um mundo de transformações muito mais lentas. A nossa geração é considerada uma geração cartesiana, que a gente resolvia um problema por vez. De repente, nós somos engolidos por um furacão que nos jogou para esse outro mundo. A nossa geração não está aguentando. É essa geração que tem hoje os pais e as mães levando na escola. Né? Então é uma geração considerada adoecida, uma geração que a cada 10 pessoas, de 2 a 3 já tiveram pelo menos uma vez um problema de depressão. E diz a Organização Mundial da Saúde que em 15, 20 anos pode chegar a 5 ou 6 a cada 10. Ou seja, somos nós envelhecidos e doentes. E aí vamos lembrar, né, na década de 80, no New England Journal, especificamente em 1982,
que ele é um periódico dos mais respeitados da área médica. E no New England Journal saiu um artigo que mudou a medicina, que foi quando a medicina, depois de muitos estudos, eles finalmente passaram a aceitar as chamadas doenças psicossomáticas. Doenças que nascem na mente e explodem no corpo. E hoje, né, estima-se aí de 40% a 60% das doenças que nós estamos tendo estão nascendo na nossa mente. Então quer dizer que a gente poderia ser muito mais saudável e feliz se a gente cuidasse um pouquinho, ó, da nossa cabeça, dos nossos sentimentos, da nossa reforma íntima, das nossas emoções. É saudável para você. Isso eu falo que é autoamor. Se você se ama, esses desarranjos que tiram a nossa paz, a nossa felicidade, eles não podem continuar. É um gesto de autoamor, porque a gente está envelhecendo e ficando muito doente, porque a cabeça, né? Ai, mas por que a gente não vai atrás disso? Porque dói, meu filho, não é gostoso. É mais fácil reclamar com a professora, não é? Tipo, você olha, Isso. tipo, não. E vou falar uma coisa para vocês, sem citar cases por questões éticas, né? Mas como eu trabalho no bastidor da educação, a maioria de nós, se tivéssemos um Big Brother... Das escolas. Não, vou mais longe. Para ver o que acontece dentro da casa de cada uma daquelas crianças, muitos de nós não teríamos condições emocionais de trabalhar no dia seguinte. Porque é muito triste. Pesado. É o descaso. Vocês sabiam que muitas crianças, que principalmente nos anos finais de ensino médio, que vão para as escolas e não levam lanche, não é porque eles não queriam levar lanche. Eles até falam, não, é que eu não como. É porque não tem um papai e mamãe para, com carinho, preparar um lanchinho todo dia para o seu filho. Né? Eu acordei hoje 5h20 da manhã, não precisava. Eu podia ter acordado hoje por volta de umas 6:45, que meu primeiro compromisso foi vir para cá. Então, eu estava mais tranquilo. Mas eu acordei 5h20, porque a minha filha acorda 5h30. Ela tem 20 anos. Mas eu deixei o cafezinho dela pronta, tomei café com ela, levei ela até o metrô. Isso é carinho de família. E isso ajuda nessa estrutura emocional. Né? Então, se tivesse um Big Brother hoje que acontece dentro dos lares, em desajuste, nós não conseguiríamos trabalhar. Então, veja como nós precisamos, esse gesto de autoamor, de trabalhar o que está acontecendo dentro da nossa cabeça, papais, mamães, né? Para ajudar as crianças e os nossos filhos. Porque estamos falando de um mundo melhor. E a escola, muitas vezes, está fazendo a interface entre os alunos e a família, tendo que resolver esses BOs aí que não tem nada a ver com a educação e está tendo que tentar gerir um pouquinho essas situações. E eu vou falar uma outra coisa também. Gente, trabalhem duro para desenvolver a sua espiritualidade. De novo, tem nada a ver com religião. Eu tenho muitos amigos que são ateus, mas que falam para mim, mas eu trabalho a minha espiritualidade. Espiritualidade como valores que são universais. Ninguém precisa falar para ele que amar ao próximo é importante. Ele sabe que é. Fazer o bem, fazer a caridade, sabe? Trabalhe o seu lado espiritual. A gente precisa... Estamos num momento... Muita gente fala assim para mim. Olha isso, Renata e Débora. Nossa, o mundo piorou muito. Eu falo, não. Pelo contrário. Nós temos somente essa impressão porque o mundo está tão agitado que ele faz com que o lixo que estava guardado dentro da alma venha à tona. O tapete da alma é chacoalhado todo dia, irmão. Tá? E antes ficava lá escondido, ficava guardado. A vida era calminha, nada mudava. Não tinha redes sociais, você não via o que a pessoa posta. O rancor ficava guardado, a raiva ficava guardada, o ciúme ficava guardado. Quase ninguém via, só a tua família lá pertinho. Então, não é pelo contrário. Eu desafio você quando você estiver num dia ruim. Só que a gente tem um olhar de mundo que a gente, para entender como o mundo está melhorando, tem comandante esse mundo aqui, viu? O camarada lá sabe comandar isso aqui muito bem. Você tem que olhar o mundo num espectro de tempo maior. Lógico. Pega 50 anos. Meu amigo, há 50 anos atrás não tinha direito das mulheres. Exatamente. Não tinha estatuto do idoso, não se cuidava das deficiências. Olha...
tanta coisa. Vai ver o que diminuiu de morte infantil, o que diminuiu de violência contra as mulheres, uma série de direitos que foram conquistados, direitos trabalhistas. Ah, é perfeito? Claro que não é, construído por homens, mas melhorou muito. É só você pensar, você gostaria de voltar a 50 anos? Ó, pega você e joga lá. Boa sorte. Sem internet, sem médico, sem hospital, sem quimioterapia, sem, né? Vai pegar o mapa da fome 50 anos atrás, né? Vocês talvez devem ter pego aqueles grandes movimentos que teve para salvar vidas no Nordeste brasileiro. Muito. Fotos de crianças denunciando, parecia Etiópia. Exatamente. Aquela fase da Etiópia no Nordeste brasileiro. Claro, ainda tem pobreza, ainda tem dificuldade, mas se você olhar no espectro de um ano, a gente não enxerga. A gente precisa ter um olhar muito maior, muito mais global, pra gente ver como o mundo melhorou, sim. Mas são as pessoas, mas por quê? O lixo já estava dentro da alma. Acho que Deus falou assim, vocês estão muito devagar. Cansei, gente. Estamos devagar. Vou dar um empurrãozinho. Vamos deixar o mundo cutucar. E cutuca. Esse mundo doido que a gente está vivendo, cutuca a nossa alma e vai saindo a sujeira, né? E vai saindo os problemas, e vão vindo à tona. E aí a gente acha que o mundo piorou. Não piorou. Pelo contrário, estamos tendo uma oportunidade incrível. Já que estamos falando de educação, a gente vai ter 90 anos de idade, tem que estar se educando. Porque educação significa transformação. É um processo educativo que não acaba nunca. Educando o quê? O outro? Não. Vamos educar um pouco a nossa emoção. A gente sempre, é capaz da gente pegar metade dessa minha conversa com vocês e a gente falar assim, nossa, isso daqui minha esposa tinha que estar ouvindo, meu marido tinha que estar ouvindo, meu filho. Não, vamos combinar? É pra nós, ok? É auto-amor. Se você, eu, a Renata, a Débora, todos vocês estão aqui assistindo e ouvindo, se tornarem diariamente pessoas um pouco melhores, mais calmas, mais serenas, vencendo as dificuldades da alma, você se torna melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor filha, melhor pai, melhor mãe, melhor amigo, melhor profissional, melhor instrumento de Deus na vida. Melhor instrumento. Então, esse é o processo de auto-amor fundamental a ser desenvolvido, que é um processo educativo contínuo. Não faça pelo outro, faça por você. Mas isso é egoísmo. Não. É amar o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não tem o que dar. Então, você precisa estar bem para poder dar pelo outro, para dar para o outro também. Esse é um processo muito importante. E, de novo, esse recado é para você. Ok? Vou falar uma historinha. Posso? Tem tempo? Tá? Nossa, olha o quanto a gente já falou. Já falamos uma hora. Já deu uma hora, meu Deus, peraí. Não, mas pode falar tranquilo. Não, mas é uma historinha interessante. Fala de 3 mulheres que elas faleceram num acidente de carro. Aí chegaram do lado de lá, num lugar bonito, rapaz. Fala, meu Deus, que lugar lindo. Daqui a pouco, abre 2 portas gigantes, vem um guardião alto, com lança, né? E elas falaram assim, senhor, esse lugar é maravilhoso, a gente vai poder ficar aqui? Ele parou, pensou e disse assim, tá bom, mas tem um acordo, vocês não podem pisar nos sapos. E aí elas repararam que tinha alguns sapos, elas não tinham reparado. Mas falou, gente, vai saber qual é o outro lugar que vai levar a gente. Eu sou besta, eu vou ficar por aqui. Toparam. A primeira, mas deu 15 minutos, pisou num sapo. Vacilou. O ser humano é distraído. Desceu. Abre a porta, lá vem o guardião, corrente, cadeado, arrastando com ele um homem feio, horroroso. Começou a prender ela naquele homem. Ela, misericórdia, o que você vai fazer comigo? Falou assim, eu falei, foi o combinado. Não podia pisar nos sapos. Vai passar o resto da eternidade amarrado nesse homem horroroso. Essa é a punição. Meu Deus, misericórdia. Levou ela. As outras 2 ficaram assustadas. Ai, meu Deus, deixa eu segurar meu pé aqui. Assustadas, ficaram mais espertas. Mas a segunda deu 3 semanas, distraiu, pisou no sapo. Abre a porta, o guardião, corrente, cadeado, um homem mais feio que o primeiro, começa a amarrar ela. Misericórdia, por favor. Não, é o combinado, não podia pisar no sapo. Punição, passar o resto da vida amarrado nesse homem horroroso, arrastou e levou. A terceira, muito mais espertinha, nasceu na Zona Leste de São Paulo, ligeiro, só um sapatinho. 6 meses não pisou em sapo nenhum. Tava toda tranquilona. Abre a porta,
Lá vem o guardião, corrente, cadeado. Meu Deus, mas eu pisei? Mas eu não pisei, o que está acontecendo? Mas dessa vez, trazia com ele um homem lindo, alto, loiro, de olhos verdes, qualquer semelhança é mera coincidência. E começou a amarrar ela naquele homem lindo. Ela viu que estava se dando bem, ficou quieta, falou, não vou reclamar não, meu Deus, ficou quietinha. Ele foi embora, ela olhou para aquele homem lindo e falou assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer, para passar o resto da eternidade amarrado num homem lindo como o senhor? Ele falou, olha, o que a senhora fez eu não sei, eu pisei num sapo. A gente passa a vida achando que o feio é o outro. E às vezes o feio somos nós. E a gente acha que é sempre o outro que tem problema. É a mulher que tem problema, é o marido que tem problema, ou é a nossa visão de mundo? Ou são as nossas dores, a nossa dificuldade de mudar os nossos sentimentos que nos impedem, né, desse caminho libertador. Então pense nisso. Eu sei que você vai compartilhar bastante esse podcast, não tenho dúvida, né? Mas faça por amor, mas faça também por você. Que é um recado, antes de mais nada, de saúde física e emocional. A sua saúde emocional vai garantir a sua saúde física. E vai por onde eu começo. Cada um tem o seu caminho. Não existe manual. O manual da Renata não serve para Débora, o da Débora não serve para mim, o meu não serve. Cada um tem a sua história, tem a sua jornada. Mas o que eu digo, faça. Faça. Ou a única certeza que tem é que você vai adoecer. Para de se acomodar. E aquele comodismo assim. Ah, eu sou assim mesmo e pronto. Ah, eu sou assim porque eu sou de câncer. Eu sou de Capricórnio. Por isso que eu sou assim. Como você adivinha o nosso signo? Mentira! Jura? Gente, foi direto, desculpa, não foi pode direto. falar. Desculpa, Dori, foi sem querer mesmo. Não é? E a gente fica procurando muletas para não mexer nas emoções mal resolvidas. E desde quando a sua Nas raiva... nossas feiuras, né? A sua baixa estima é saudável, né? O seu sua ciúme... falta de educação. Você não é... Não, e eu acho que o que atrapalha é porque aí você começa a viver dentro de bolhas que as pessoas ficam validando. E eu acho que em grupo de mães tem muito isso, né? Você acaba se associando, muitas vezes, àquela pessoa que concorda com a sua falta de educação, né? Com a sua falta de empatia. Né? A gente recebe aqui muitas convidadas, por exemplo, que a criança tem uma neurodivergência, tem alguma coisa. Então, assim, tem as mães dos neurodivergentes de um lado e as mães das neurotípicas do outro. Então, assim, eu acho que você tem que olhar mais, né? E hoje essa diversidade, ela cobra um preço porque, também. Assim, é fácil eu ser tolerante num mundo que todo mundo é igual. Exato. Até eu ter que conviver com pessoas que pensam diferente de mim. Eu não ser preconceituoso, eu não ser... E a riqueza tá aí, né? Isso, lógico. A riqueza tá nesse colorido da vida. Eu não sou obrigado a concordar com a Débora, mas só de eu me permitir ouvir a experiência dela, pode ser que algumas vezes eu aprenda alguma coisa. Outras vezes eu falo assim, legal a experiência da Débora, mas não serve para mim. E hoje a gente não quer sequer ouvir. Isso. Né? De novo, gente, pelo amor de Deus, vamos transformar o ano que vem num ano melhor da política. Porque o cara da direita não quer ouvir o da esquerda não quer o da direita, tudo que o outro fala é ruim, tudo que o outro fala não presta. Será? Será que é assim que funciona o mundo? Que loucura é essa que a gente está vivendo? Eu falo muito isso, que a gente está num mundo que preza muito a questão da inclusão, né? E é um mundo que precisa ser inclusivo. Precisa. E muita gente diz assim, não, mas aqui nós somos inclusivos na nossa escola, no meu grupo social, no meu prédio. Aí eu falo, não. Será? Talvez o que a gente está se permitindo, no máximo, é diversidade. A diversidade estar perto de nós. Eu tenho uma frase que eu quero que você decore. Eu falo assim, diversidade é convidar para a festa. Inclusão é tirar para dançar. Você só convidou para a festa ou você está ouvindo aquelas opiniões? Você está permitindo que eles também coloquem as suas dores de uma sociedade complexa, que você escute outros pontos de vista, outros olhares, né, de mundo? Então, diversidade é convidar para a festa, que às vezes a gente convida por obrigação. Educação. Deu meu pensamento. Vou nem educação, por obrigação legal, social, né?
Talvez por educação ou Sai obrigação. bonito na foto. Isso. Né? Mas você tira para dançar? Ou a pessoa tá lá num canto dela? Então nós precisamos refletir muito. E é muito lindo esse colorido de vida. É colorido, é enriquecedor, é poderoso em relação à mensagem que a vida deixa para você, para nossa paz, para nossa transformação. E a gente necessita hoje de um olhar muito diverso e inclusivo. Vamos juntar as duas palavras, diverso, mas também inclusivo. Fundamental. Então, não adianta você estar lá no grupo de escola, como você disse, você vai, num primeiro momento, atrair para você simplesmente a bolinha que está conectada ao seu lado de pensamento. Exato. E aí a gente se segue e nega o outro. Contar uma curiosidade para vocês, como é... Eu sei que o nosso tempo está indo para o final. Não, pode, fica pode. tranquilo. Mas como é perverso esse mundo das redes sociais. Mas eu falo perverso. Ele simplesmente responde aos nossos interesses. Ele é munido por pessoas. É claro, não é isso. Não foi um extraterrestre que colocou. Foi feito pela gente. E o que o algoritmo faz? Né? Aliás, tem um livro muito bom, não vou lembrar agora o nome do autor, mas você procura no Google que você vai achar, que são 10 motivos para você fechar suas redes sociais. Ele é provocativo, porque o cara que escreveu, ele é um baita de um engenheiro, né? Um baita de um engenheiro que já trabalhou no Google, na Meta, etc. Provavelmente ele não tem. Isso. Depois eles encontram aqui na edição e colocam aqui na imagem, ó, o nome do autor do livro. Né? Muito interessante a leitura. E o algoritmo ele foi feito, gente, aquilo ali é um negócio, ele quer vender. Claro. E para ele vender, sabe qual é a maior moeda de troca? O tempo que você fica conectado. Atenção. Então ele vai chegar e falar assim, olha, as minhas pessoas ficam aqui 8 horas por dia conectadas à minha plataforma. Isso tem um preço. Se ficam só 2 horas por dia, tem outro preço. E o algoritmo ele foi feito para trabalhar as suas emoções. Então, você que está na rede social, quem está próximo de você é só quem responde aos teus interesses da sua bolha. E você acha que esse é o único mundo que existe. Por isso que só aparece coisas que você gostaria de ver, sejam ruins ou boas. Olha que absurdo que esse governo A ou B ou C está fazendo. Porque você está procurando aquilo e o algoritmo sabe que aquilo alimenta você na plataforma e ele aproxima aquilo que te interessa. Só que a gente transforma aquilo no nosso universo. E vira o único universo. Então, gente, pelo amor de Deus, cuidado. Olha que mundo é esse. Eu abri nosso bate-papo lembrando De Masi, né? Que ampliou o debate às redes sociais, mas não qualificou o debate. A nossa ilusão lá atrás, quando veio a internet, que, nossa, agora é o diálogo, o conhecimento. Vai democratizar tudo, né? Meu Deus, eu lembro quando começou a pandemia. Todo mundo falou assim, meu Deus, agora com uma doença dessa, todo mundo vai se unir. We are the world. Aquela ilusão do ser humano. Agora as pessoas se transformam, né? Porque diante da dor, da morte, da doença, todo mundo vai se unir. Nem os artistas continuaram dando live gratuita, até eles cansaram. Né? Começo todo mundo, vamos fazer live gratuita. Os artistas, aquela coisa linda. Virou a página, sai todo mundo dando patada e todo mundo igual. E nada, porque a transformação não é assim, simples, um clique e você mudou. Era bom, né, se fosse. Virou o Pokémon, né? Evoluiu. Pokémon evoluiu. Não é assim. É lento, cada um no seu tempo. Né? Deus respeita o nosso tempo. Respeita o nosso tempo, mas se você quer demorar mais, sofra mais. E normalmente não é a pessoa ficar igual a nós, porque a gente pode ser que inconscientemente acha que evoluir é a pessoa ficar igual a gente. Pensar como a gente pensa, não necessariamente. O que é pior, né? Nós também estamos em construção. Lógico. Tem um livro que eu gosto muito do professor Mário Sérgio Cortella, que é o Não Nascemos Prontos. Né? Nós somos seres, não somos acabados, nasceu acabados. Nós somos em contínua construção, reconstrução. Tem hora que tem que colocar a plaquinha em manutenção. Desculpe o transtorno. Isso. Sabe quando você tá mal? Você fala, eu não tenho nada para dar para ninguém por um tempo, eu estou mal. Plaquinha, faz parte da vida. Em manutenção, desculpe o transtorno. E a vida é assim. Mas tem gente que tá gostando demais de estar nesse ciclo de dor. Né, esse ciclo de angústia. E ela falou bem, né? Eu queria que você falasse até disso um pouco, Ivan. Que problemas, eu acho que até de ordem psíquica, que você, no seu começo de carreira, lidando com as escolas, você não via nos alunos e hoje tá demais e talvez até causado pelas redes sociais. Gente, os transtornos de ansiedade.
É muita, porque é dos estímulos, muita ansiedade, muita. E claro, e a ansiedade ele é um pasto para nascer uma série de outras doenças, né? Medos, angústias, depressão, etc, etc e tal. Mas a ansiedade, e sabe uma coisa interessante? Se ilude quem pensa que ansiedade, muitas vezes você não nota. Às vezes é um aluno extremamente quietinho. A gente acha que o ansioso é o agitado. Essa é uma ilusão terrível. Cuidado você com o seu filho, com a sua filha dentro de casa, fica de olho, porque ele talvez seja ansioso aqui dentro, ó. O coraçãozinho não para, a cabeça não para, e não sei o que. E ele fica. Gente, vocês sabiam? É um dado muito triste esse, tá? Mas, infelizmente, isso não se divulga na imprensa, até porque geram estímulos inadequados, mas nós temos casos de suicídio de jovens nas escolas, tá? Mais do que gostaríamos, ok? Parou por aí a informação. Mais do que gostaríamos. E vamos classificar assim, que a cada 6 jovens que cometem um ato desse, 3, metade, 50%, não eram considerados mau alunos. Sabe aquela ilusão? É o aluno ruim. O problemático. Não. São alunos que muitas vezes falam assim, como pôde esse aluno? Como é que eu não notei a dor dele? Nossa, é muito triste. Eu tenho colegas que largaram a profissão de professor, porque um aluno que ele deu aula há 2 anos cometeu o gesto, e ele falou assim, ele não se conformava, como eu não notei a dor dessa criança? Porque a gente tem estereótipos. Quem é um aluno problemático? O capetinha, o que só apronta. Se bobear, é o mais inteligente. E é o mais tranquilo. E às vezes aquele que não dá problema, faz as lições, tira notas, fica no cantinho dele, como ele não me atrapalha, né? Então, nós precisamos despertar o nosso olhar do outro, porque dentro de casa a gente faz a mesma coisa. A gente está tão pilhado com estímulos, a gente não nota a dor de quem a gente mais ama e está do nosso lado. E aí, quando a coisa explode, e a gente tem o hábito de dizer assim, poxa, mas você não estava bem, Renata? Você podia ter falado. Só que quem está sofrendo não tem força para gritar por socorro. Não tem força. É isso que a gente precisa entender. Nós, nos nossos momentos mais difíceis, a gente só quer que alguém perceba que eu preciso de colo, porque eu não tenho força de pedir colo. E a gente só vai despertar esse nosso olhar se a gente também transformar um pouquinho aqui, ó. Lembra? De manhã, tá atento, a visão, a escuta atenta, né? A plena atenção. E para isso eu preciso trabalhar o meu interior. A gente não está notando o sofrimento de quem está do nosso lado mais próximo. E às vezes a pessoa, ela não quer ser julgada, né? Ela já não está bem. Então, assim, você ainda vai fazer um esforço para, de repente, a pessoa falar, mas sai disso! Só quer ser acolhida. É isso daí, só quer ser acolhida. Eu gosto muito de dar um exemplo sobre algumas coisas que a gente ensina errado, né? Por exemplo, o conceito de empatia. Empatia, a definição mais fácil é se colocar no lugar do outro. Isso é um conceito completamente falho, porque é impossível, né? E tem um exercício simples da neurociência que a gente entende isso. Você está assistindo, nós vamos fazer juntos. Ó, vamos nos dar as mãos, nós 3? Já que a mesa permite, ó. Então, muito bem. Vocês estão vendo aí de casa, não estão? Muito bem. Nós vamos nos concentrar aqui para ver o que a gente está sentindo. Frio, calor. Eu gostei da Renata. Falou concentrar, ela já fechou os olhos. Eu vou entrar em Já se entregou. Frio, calor, amor. Bom, independente do que a gente está sentindo, respondam para mim, meninas. A gente está sentindo a mão do outro, sim ou não? Sim. Não. Não? Não. Faz em casa depois. Eu não estou sentindo a mão da Renata e da Débora. Eu estou sentindo a minha mão ser pressionada pela mão dela. Por exemplo, ontem eu fui numa festa de família, toquei muito carrom. Eu tô com o meu dedo doendo, com a minha mão dolorida. Você está sentindo a minha dor? Não. Ah. Se eu der uma anestesia agora no meu braço, você não vai sentir que meu braço está dormente. Então, vocês não sentem o que eu estou sentindo. Você só sente a sua mão ser pressionada por uma outra mão. Claro, se a gente quiser soltar pode, se estiver gostosinho, a gente fica aqui agora. Que tá gostosinho. Então, olha que interessante como esse conceito é errado. A verdadeira empatia não é eu me colocar no seu lugar. Não tem como eu sentir o que você sente.
É eu respeitar o que você sente. Eu acho que isso resume Isso é empatia. nosso É bate-papo. respeitar a dor do outro. Muito verdadeiro. Não, e respeitar, porque o que para Renata é uma dor gigante, para mim talvez não seja, mas é a dor dela, da trajetória dela. E você falou lá atrás, e a gente quer explicações e quer discutir, fazer uma DR em cima da tua dor. Você já está sofrendo, só respeite para ela, isso é uma dor grande. Isso é empatia. Você tem que pelo menos tentar validar, né? Porque assim, invalidação é o que mais tem, não é? Eu entendo, fulano. Tem isso, tem isso. aquilo. Nossa, ele tem tudo, gente. Tem comida, tem saúde, não sei o quê, e tá sofrendo. Cara, é a dor dele, respeite. E é isso que a gente não faz. E o pior, gente, aquelas frases que a gente usa que é pronta, né? Que é assim, ai, amiga, eu sei o que você tá passando, já passei por isso. Não, a gente pode ter passado por situações semelhantes, mas a trajetória de vida é diferente, a lógico. nossa formação é diferente, os nossos Você passou do espíritos seu são jeito, diferentes. né? Claro! Então, a verdadeira empatia, só respeite e acolha. Não julgue. Não fica falando assim, ai, Renato, você não devia. Gente, você não tem porque tá sofrendo Pelo amor com de isso. Deus, Pelo amor de Deus. acorda pra menina. vida. É a dor dela. E esse é o verdadeiro acolhimento. Então, nós estamos assim numa crise de ansiedade muito generalizada, que é um repasto para todo tipo de doença mental que tem aparecido por aí, muito complexo, né? Mas eu acho que o nosso recado de hoje, ele é justamente isso, é um resgate do auto-amor. O resgate da gente perceber que essa relação com os nossos filhos, com a escola, com a educação, com a sociedade organizada, precisa que eu fortaleça a minha estrutura espiritual. Porque senão eu também vou sucumbir. Senão eu também não vou aguentar essas inúmeras relações que eu não sei por que me desequilibram, tiram a minha paz, e eu já fico irritado, e eu fico não sei o quê. Então, esse é o caminho. E, de novo, até para poder fechar minha fala, eu sei que o nosso horário já foi bastante longo aqui, procurem ajuda. No seu caminho, no seu tempo, porque isso é um gesto de auto-amor. Tem gente que consegue sozinho? Tem. Mas se puder buscar ajuda na sua religião, na sua fé, na medicina, não tem problema, não tem demérito nenhum, mas procure ajuda se você não consegue lidar com esses sentimentos que tiram a sua paz, tá? De maneira sozinha. Procure ajuda. Porque não é possível que a gente continue achando... Eu vou falar para vocês uma coisa, gente, eu também tenho um monte de dores, tá? Mas eu sou um inconformado. Se eu sinto coisas que estão tirando a minha paz, está tirando a minha felicidade, enquanto eu não me entendo e não resolvo, eu fico em cima daquilo. Porque eu não quero ficar naquele estado. Não vou, tudo bem, pode demorar uma semana, mas eu vou ficar em cima daquilo. Por que eu estou sentindo isso? Por que isso está me incomodando? Mas da onde vem? Por que isso mexeu tanto comigo? E eu fico. Né? O meu filho mais velho diz que poucas pessoas ele conheceram que tem uma capacidade grande de autoterapia. Quando eu sou um terapeuta tão chato comigo mesmo, eu fico lá me questionando. Você se dá tarefas. Me dou tarefa. Vai revisita o que aconteceu. Mas por que você sentiu isso? Pô, mas aí eu me pergunto assim, o que você falaria para alguém que está sentindo a mesma coisa? Pô, eu falaria isso. E por que você não tá aplicando em você? Pô, peraí. E eu fico. Aí você fica... Eu penso um doidinho lá, falando comigo mesmo, assim. Aí eu fico quietinho no meu canto, eles já sabem. Ih, o pai tá quietinho lá. Tá pensando. Deixa ele lá. Deixa ele no cantinho Mas dele. eu acho que é isso mesmo. Você contar para alguém, né? O que você tá passando, às vezes, é fundamental. É fundamental. Porque tem hora que não dá mesmo para você adivinhar. Tá todo mundo envolto sozinho nas suas próprias questões e, às vezes, não olha, né? Não levanta... né, o olhar para o próximo, para quem às vezes está bem próximo, né? Então conte, mas a gente também olhe, né? E é isso, gente, uma alegria estar aqui com vocês, obrigada, uma bênção. Ivan. Podem me chamar outras vezes, eu trato outros temas. Já tá chamado já. Mas ó, eu só volto se tiver 1 milhão de compartilhamentos, tá? Isso aí. Então colaborem aí, senão eu não volto não. Legal. Obrigado, Renata, obrigado, Débora, obrigado vocês pelo tempo de vocês. É uma honra vocês abrirem o vídeo e permitir que a gente entre dentro dos seus lares, no seu celular. E é terapêutico também, né? Eu acho que assim, para nós que estamos aqui, né, é uma coisa que é uma oportunidade incrível da gente estar 100% presente, né? Eu acho que... não tem celular, não tem notificação para nós. Nada, não tem nada. Né? Então é um momento da gente... beber, né? Eu coloquei meu celular no não perturbe. É isso. Não, e agradecer ao meu amigo da técnica. Qual é o nome dele? Diego, nosso anjo da obrigado, guarda. cara. Sensacional o trabalho dele aqui, o carinho que ele me recebeu. Gratidão, gente. Obrigado, viu? E ótimo dia para todos. Agradecer também você que ficou com a gente. Lembra, ó, siga Três Irmãs Cortinas
tem sempre novidade. Vamos ter promoções agora para o Natal, que já está chegando. Final de ano, gente. Final de Renovar ano. a sua casa, que muitas vezes você começa renovando a casa. De fora para dentro, né? Exatamente. Vai levando essa transformação para dentro. Exatamente, E pessoal. requinte- E é isso, gente. Se você tá querendo mudar a sua qualidade de vida para esse ano de 2026, ainda dá tempo. Que é Começa autoamor, agora. né? Exatamente. Autocuidado, né? Eu acho que começa pela nossa saúde, né? Pela nossa saúde física. templo. Exatamente. Então entra lá no nosso Instagram, no @RenataJudicinutri, faz sua pergunta, né? Veja como são a nossa forma de trabalho e a gente está super à disposição para começar esse 2026 com vocês, com tudo. Ivan, deixa suas redes sociais. Ah, não, Se eu não você... sou famoso não, gente, não precisa não. Sabe Não, mas por às quê? vezes a pessoa Olha, tem uma vocês escola. podem até procurar lá, Ivan da Cunha, no Instagram, acho que é Ivan da Cunha SP. Tá, mas com essa minha cara eles vão reconhecer fácil ali. Mas assim, olha, eu publico quase nada, porque realmente eu tô procurando outros caminhos para conversar com as Offline. pessoas. Mas é claro, precisar conversar comigo individualmente, tem até o meu WhatsApp, fica lá nas redes sociais, mas também eu passo, não tem problema nenhum. É 992394645, prefixo 11, né? São Paulo. Que precisar, a gente ajuda vocês aí numa reflexão mais profunda, tá bom? Legal. Gratidão, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.